A paz do Senhor, crente. Vamos ler um trecho da Sagrada Escritura. Está em Filipenses capítulo 4 e verso 8. Palavra de Deus diz assim: Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo o que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Amém. Nosso devocional de hoje traz uma pergunta para a gente pensar juntos. A pergunta é: o que é que ocupa o nosso pensamento? Essa pergunta, irmãos, ela é mais importante do que pode aparentar. A grande realidade é que, de acordo com o que a gente enche a nossa mente, isso vai moldando a nossa visão de mundo. Irmãos, isso é a mais pura verdade. E aí, queridos, a gente fica com poucas opções. Ou a gente vai encher o nosso pensamento das coisas que são do alto, com as coisas que são boas, ou a gente vai estar cada vez mais nos afundando, nos envenenando lenta e suavemente com aquilo que não presta. Dá um exemplo para você que vai ser fácil de você perceber, um exemplo bem cotidiano. Por exemplo, eu respeito que pessoas gostem de algum tipo de programa televisivo. Gosto é uma coisa pessoal. Por ser bem pessoal, eu não tenho o menor problema dizer que eu não gosto nem um pouco daqueles programas televisivos que são bem sangrentos, tipo Barra Pesada, Cidade 190, esses programas policiais que chega, o sangue escorre da tela da televisão, que normalmente passa na hora do almoço, por sinal. E aí, às vezes, tu para e pensa assim, já pensou? Na hora do almoço, o indivíduo está comendo, em vez de ter aquele momento, né, de graça, congraçamento, né, aquele momento gostoso, aí liga a televisão, aí passa uma pessoa morta na televisão, enfim. Tu começa a perceber que as pessoas que gostam e são muito afeitas a esse tipo de programa, existe um grande risco de gerarem um embrutecimento. Elas perdem a sensibilidade. Tu começa a observar no comportamento das pessoas. Quando está no trânsito, acontece um acidente de trânsito e está lá uma pessoa machucada ou que vem a óbito no meio de uma avenida, a reação das pessoas em volta é parar e ficar olhando como se aquilo fosse interessante de alguma maneira. Elas não conseguem perceber que elas estão cada vez mais embrutecidas. As pessoas que se enchem de vulgaridade, elas não conseguem perceber que elas estão cada vez mais vulgares. Elas não conseguem perceber que elas têm perdido devagarzinho, camada por camada, aspectos daquilo que formam a nossa própria dignidade humana. A gente vai se embrutecendo, vai se envenenando. E isso vai moldando a nossa forma de viver. Às vezes a gente começa a se cercar de pessoas negativas. E a pessoa negativa vai trazendo aquela negatividade sobre a nossa vida. E de repente a gente se percebe entrando no mesmo caminho, no mesmo barco de murmuração, reclamação sem fim. E quando na verdade o que a gente precisa fazer é aprender a blindar a nossa mente, proteger o nosso entendimento, para que a gente não seja contaminado, não apenas contaminado por um vírus, mas contaminado com algo que vai ter uma consequência talvez pior. A gente vai estar contaminando a nossa mente com pessoas que são terrivelmente negativas. Então, queridos, proteja a sua mente. Direcione para aquilo que tem valor. E aqui a palavra de Deus já nos ensina sobre coisas que a gente pode direcionar o nosso pensamento. O que a gente deve pensar, o que a gente deve buscar, essas coisas que são de cima. Pensar no que é verdadeiro. Irmãos, a gente tem que ter uma afeição pela verdade. Nós somos servos da verdade. Nós somos
salvos por aquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tudo que é respeitável, tudo que é justo. A gente não pode perder essa noção de justiça, essa noção de certo e errado. A gente não pode. A gente precisa fortalecer a nossa mente em justiça, em pureza, naquilo que é amável, aquilo que tem boa fama, aquilo que tem virtudes, para que a gente volte a entender que virtudes são coisas necessárias para a nossa vida cristã. A gente entender aquilo que tem louvor, ou seja, aquilo que de alguma forma engrandece ao nosso Deus. Isso são coisas que a gente deve ocupar o nosso pensamento. Proteja sua mente. Irmãos, aquilo que você enche a sua mente vai moldar a sua visão. E aí, de repente, em um determinado momento, você vai perceber pessoas que têm uma visão completamente negativa e pessoas que têm uma visão forte, firme e decidida diante da vida. Qual foi a diferença? Com que elas alimentaram e encheram o seu pensamento. Pense nisso, tenha cuidado, até mais, a paz do Senhor.